Eu tinha duas questões, estava pensando aqui que ordem eu colocaria. Agora falei, vamos colocar a questão mais polêmica. Não para polemizar, buscar lacrar, isso não leva a nada, acho eu. Ao contrário, faz muito mal a política no Brasil. Mas eu tenho uma questão que não é a banalidade do mal, para lembrar uma célebre expressão de uma grande filósofa alemã-americana de origem judaica, só de origem judaica, porque ela se sentia alemã, vamos sempre deixar bem, que é a Hannah Arendt, deixar claro, quando ela assistiu o julgamento do Eichmann lá, que foi sequestrado na Argentina, um dos carrascos nazistas levados para Israel. Bem, e foi uma série de artigos e depois deu origem a um livro. A questão é a seguinte, é uma tragédia que aconteceu com os reféns no 7 de outubro, aqueles 350 foram mortos, depois foram levados, tudo isso é uma tragédia a não ser esquecida pelo Estado de Israel, que tem uma história de tragédias milenares, né, do antissemitismo, é uma longa história, especialmente na Europa Oriental, as grandes tragédias que o povo judeu acabou sofrendo. Bem, mas tem os palestinos, nós temos que falar também do outro lado. A pergunta é, quantos palestinos já não morreram na faixa de Gaza? Não é uma tragédia humanitária? Aí vamos discutir conceitos. Eu sei que conceito é importante, por isso que existe na sociologia, em qualquer área do conhecimento, no direito, na história. É um genocídio ou não é um genocídio? Se nós retirarmos a questão se é ou não é e discutirmos que é uma tragédia humanitária, eu acho que é difícil não dizer que é uma tragédia humanitária que nós estamos assistindo na Palestina, na faixa de Gaza. Aí a pergunta para vocês, porque tento fazer uma longa introdução, porque o objetivo do programa é que vocês que estão assistindo nos compreendam a interpretação dos nossos convidados aqui. Como resolver então essa questão? A tragédia que afeta quantos milhares de palestinos já não morreram? 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, não sei, na faixa de Gaza, só isso. Todos são iguais, palestinos ou israelenses. Ou, porque é bom lembrar que o cidadão israelense já foi destacado pelo professor Pfeiffer, não necessariamente é de origem judaica, né? Foi lembrado pelo professor Alexandre Teixeira a questão dos drusos, por exemplo, que também estão no Líbano, na Síria, Jordânia, etc. Bem, mas a pergunta e os palestinos? Por que eles não podem decidir seu próprio destino? Israel decide seu destino. O presidente Trump quer decidir o destino da região. Aí eu pergunto, se eu ou você, nós fôssemos palestinos, nós não teríamos o direito de decidir o nosso próprio destino? E por fim, e passo primeiro para a professora Karina Calandrin, e a autoridade palestina, onde está nisso? Ela foi constituída, aonde ela está? Perfeito, é uma pergunta, né, difícil e assim, quero primeiramente só pontuar que eu discordo que o Hamas vai ser destruído do ponto de vista militar, né? Eu acho que o Hamas, ele representa uma ideia, ele representa uma ideologia e visto outros conflitos na região, como a guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque, a própria guerra de Israel no Líbano em 1982, a guerra de Israel em 2006 no Líbano também, os grupos eles não foram dizimados. Eles foram enfraquecidos, é claro, foram desestabilizados por um tempo, mas depois retornaram. Quando não há acordo político, quando não há discussão, quando não há negociação, não há pacificação dos grupos fundamentalistas. O exemplo mais claro é o LP, que não era fundamentalista islâmica, era um grupo religioso, mas era terrorista, fazia ataques terroristas, sequestrava aviões. E nos anos 70, nos anos 80, fez inúmeros ataques terroristas a Israel e só abriu mão do terrorismo, só se pacificou depois da negociação com Israel nos acordos de Oslo. Então, por um interesse próprio deles, é claro, para fundar a Autoridade Palestina, que vou chegar na questão logo mais, mas a Autoridade Palestina foi fundada nos acordos de Oslo exatamente para ser um protogoverno. E o que se propunha nos acordos de Oslo é que haveria uma transição da administração. A Autoridade Palestina, então, não era o governo de fato, não tinha soberania do território, mas tinha uma administração das áreas A, totalmente, e da área B, parcialmente, da Cisjordânia, e posteriormente do que veio a ser a faixa de Gaza em 2005. Os acordos de Oslo aconteceram em 1993. Dessa forma, a Autoridade Palestina ela foi pensada para ser, entre aspas, um proto-governo que viria a ser o governo palestino soberano até a desocupação dos assentamentos israelenses na Cisjordânia e na faixa de Gaza,
que na faixa de Gaza foi desocupado, mas na Cisjordânia não. E houve, enfim, um aumento desses assentamentos. O que a gente tem no final dos anos 90, nos anos 2000, 2010, é um aumento exponencial dos assentamentos, tanto em número de unidades quanto em número da população. Hoje tem mais de 500 mil de israelenses que moram nesses assentamentos que são ilegais perante o direito internacional. Inclusive na área B, que é ilegal pelo direito israelense. Então, é uma situação que é difícil pensar como criar, né, de fato, essa soberania da autoridade palestina quando ela não tem um território para governar de fato, quando não é dada essa oportunidade para a autogovernança. Ao longo dos anos 2000 e 2010, a autoridade palestina ela foi sendo enfraquecida. É claro, existe corrupção na autoridade palestina, isso é inegável, mas ela foi sendo enfraquecida por discursos políticos israelenses que, do outro lado, foram dando força política perante a população palestina ao Hamas. Porque se não há alternativa política, quem era a alternativa política à autoridade palestina? O Hamas, que é um grupo fundamentalista terrorista. Então a situação foi muito pior do que a autoridade palestina, que era governada, até hoje pelo Fatah, né? Que é um grupo que hoje abriu mão do terrorismo, abriu mão lá em Oslo nos anos 90. Dessa maneira, a autoridade palestina ela foi privada totalmente, destituída de poder. Hoje ela é um governo ainda em Ramallah, nas áreas A e B da Cisjordânia, que representa cerca de juntas 40% do território da Cisjordânia, mas a área B tem também a administração israelense. Não tem uma autonomia, não tem de fato uma soberania sobre aquele território e foi completamente enfraquecida aos olhos da opinião pública palestina. Então, o Hamas foi visto como essa alternativa e deu um golpe em 2007 que levou ao controle da faixa de Gaza, inclusive matando membros, né, do Fatah que eram da autoridade palestina na faixa de Gaza. Foi um golpe violento dado pelo Hamas. Então, esse movimento foi feito também de uma maneira para enfraquecer a liderança política palestina e que por isso hoje, né, Mahmoud Abbas não tem mais nenhuma representação de fato, tem no papel, mas não tem na prática política de fato. Professor Pfeiffer. Bom, acho que ficou claro que a autoridade palestina não conseguiu se constituir como apta a administrar o território sob a sua tutela, sobre a sua gerência, por deficiências internas, corrupção, falta de habilidade, dificuldade da comunidade palestina com suas múltiplas correntes ideológicas, de modus operandi, de estabelecerem uma homogeneidade quanto aos métodos de autoadministração. Então não foi porque Israel atrapalhou a Palestina, pelo contrário, houve muita ajuda financeira, humanitária de toda a comunidade árabe, da comunidade internacional, das organizações multilaterais. Não faltaram recursos para que o proto-governo palestino tivesse condições de gerir Gaza, de gerir a região sob seu comando durante o período em que esteve ou que está tomando conta dessa região. O Hamas, cuja ideologia basicamente destruir o Estado de Israel, eu desconheço qual seja a outra ideologia por trás do Hamas, a não ser levar a cabo expedientes terroristas e que é rechaçado pela própria população de Gaza. Estabeleceu-se lá a mano militar pelo uso da força, reprimindo a população, combatido por clãs locais, por famílias, por outras correntes políticas, utilizou de expedientes que levaram à sua própria destruição, a destruição de Gaza, a destruição da possibilidade da Palestina ter o encaminhamento dinâmico da autogovernança que poderia levar a algum tipo de autonomia, de soberania. De fato, há comunidades israelenses ortodoxas, radicais, que insistem na posse de Judéia e Samaria, que é como chamam a Cisjordânia, mas são questões sobrepostas. A região é toda disputada em torno de terra. Terra lá é o recurso escasso. E terra lá tem um significado, um simbolismo sagrado. Nós misturamos território com fé, com religião. É uma questão até difícil de nós entendermos, né? Países que têm extensões territoriais amplas e nos quais a terra não é tão valorada como é nessas regiões, talvez tenham dificuldade de entender isso. Então, por muito tempo, boa parte da população israelense aceitava uma convivência
não uma harmonia, mas uma convivência, né? O meu vizinho é palestino, ele leva a vida dele, eu sou israelense, levo a minha vida aqui. Hoje, essa possibilidade está bastante distante. Apesar de haver parcelas da população israelense que entendem que é melhor integrar, atrair, porque isso acalma os extremistas que mantenham esse ódio, esse sentimento destrutivo em relação a Israel. Hoje, a maior parte da população israelense, depois do 7 de outubro de 23, vê essa possibilidade como muito distante. Doutor Alexandre Teixeira, e para o senhor? Professor, primeiro, uma observação em relação ao que a professora Karina falou sobre o Hamas acabar. Eu concordo, o Hamas como ideia não vai acabar. Assim como a Al-Qaeda não acabou, como o ISIS não acabou, mas como ferramenta capaz de atuar contra um Estado soberano, ele pode sim ser enfraquecido e muito. Hoje, se a gente for comparar o poder que o ISIS tem em relação ao poder que ele tinha quando ele conquistou aquele grande pedaço da Síria, do Iraque, totalmente diferente, a própria Al-Qaeda. Então, os grupos terroristas, o que interessa não é... A gente não consegue acabar com a ideia do terrorismo, mas a gente consegue, sim, reduzir o poder de combate ao ponto dele não conseguir mais organizar uma ação na qual ele consegue infiltrar 7 mil terroristas, né, no território de um Estado soberano para matar civis inocentes. E aí, respondendo a pergunta do professor Vila, eu acho, professor, é uma tragédia humanitária sem precedente na história do planeta. Não tenho dúvida. Segundo os cálculos lá do próprio Hamas, já morreram cerca de 65 mil palestinos nessa guerra. Mas, ao mesmo tempo, eu acho muito difícil de levar à frente essa narrativa de genocídio por parte de Israel. Até o presente momento, né, as únicas provas de genocídio que se tem são as provas do genocídio cometido pelo Hamas. Porque temos, inclusive, o dolo qualificado que exige o genocídio. O genocídio é um dos 4 crimes, né, da tutela da sociedade internacional, que exige o dolo qualificado. Exige a vontade do Estado, por uma ação sistemática, eliminar uma etnia, eliminar um povo. E as únicas provas que nós temos são as provas que o Benjamin Netanyahu liberou essa semana, depois do discurso dele na ONU, né, que foram terroristas palestinos matando civis inocentes. Agora, eu gostaria de pontuar uma outra observação de um ator que não aparece nunca quando a gente fala nesse problema e que eu acho que é o ator fundamental de tudo, que é a própria ONU. A ONU, ela deveria ter um papel mais proativo nessa questão. Eu acredito que ela deveria ser mais proativa e que ela deveria fazer valer o seu cuidado de cuidar da paz e da segurança internacional, sabendo que aquele ponto do planeta é um ponto de onde pode sair um conflito a nível militar planetário. E a gente não ouve falar de ONU. A única coisa que eu ouvi falar de ONU nessas semanas que eu fiquei em Israel foi que um dos túneis do Hamas saía do escritório da ONU e acabava num hospital. Ou seja, é uma coisa que, se a situação já é complicada, né, quando nós temos atores como a Autoridade Palestina, ONU, que deveriam cumprir um papel para evitar essa tragédia humanitária e não cumprem, fica muito difícil de você exigir que o Estado que foi atacado, o Estado que tomou a ferroada do escorpião, como a gente fala quando vai falar sobre guerra assimétrica, tenha, né, a capacidade de não conseguir ferir, fazer dano. O que acontece no conflito de Gaza são danos colaterais em torno de um conflito armado. Agora, a gente não tem condições e nem tem provas, eu acho que ninguém entrou em Gaza para fazer isso, para levar essa ideia de que Israel esteja cometendo genocídio para os tribunais. Agora, fica mais fácil de provar que o Hamas cometeu, sim, o genocídio. 1.370 pessoas foram mortas e 40 mil ficaram feridas.